Você já chegou naquele ponto do contrato em que a simples ideia de colocar o uniforme de novo te dá um cansaço físico? Aquele cansaço que não sai com 8 horas de sono, que parece que grudou na sua alma? Aquela sensação de estar a remar, 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 mas o barco não sai do lugar, e a única coisa que você sente é o peso do remo nos seus ombros? Se você se reconhece nisso, fica aqui comigo. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui você aprende a navegar com intenção. E hoje a gente continua a nossa série fundamental, Sobrevivendo ao Sonho. No nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre o choque inicial, sobre a pancada de realidade que é a primeira semana a bordo. A gente entendeu que o navio funciona como uma instituição total, um universo que te força a se reconstruir. Mas hoje, a gente vai falar sobre a consequência desse choque, sobre a batalha invisível que acontece dentro da sua cabeça, mês após mês. A gente vai falar sobre esse cansaço que parece um ferrugem, que vai corroendo a sua energia por dentro. Aquela sensação de estar no piloto automático, só que com a bateria em 1%. E a primeira coisa que você precisa de saber é: a culpa não é sua. Isso não é fraqueza. É uma condição real, estudada, e tem um nome: Síndrome de Burnout. E a gente vai acender uma luz nesse quarto escuro para entender o que realmente está acontecendo com você. Para a gente entender o burnout de verdade, a gente precisa de um mapa. E a maior cartógrafa desse território sombrio é a psicóloga Cristina Maslach. Ela basicamente deu o diagnóstico para o que a gente sente e mostrou que o burnout não é só cansaço físico. É um estado psicológico muito específico, com 3 sintomas claros, como se fossem 3 estágios de um incêndio interno. O primeiro sintoma, a faísca que começa tudo, é a exaustão emocional. E aqui, gente, é crucial entender a diferença. Exaustão física é o que você sente depois de correr uma maratona. Você dorme, descansa e no dia seguinte tá novo. A exaustão emocional é diferente. É como se a sua alma tivesse corrido a maratona. É um cansaço que gruda nos ossos, que o sono não cura. Pensa num poço de água fresca dentro de você. A exaustão emocional é quando esse poço seca. Você continua a tentar tirar água, mas só vem poeira. E por que isso acontece com tanta força a bordo? Por causa do que a gente falou, você mora dentro do palco. O seu trabalho exige que você esteja sempre ligado, sempre em performance, sempre a usar a máscara da hospitalidade. Não é só o cansaço das 11, 12 horas de trabalho. É o cansaço de ter que sorrir quando você está destruído por dentro. É o cansaço de lidar com um hóspede difícil e ter que manter a calma. E aqui está o pulo do gato. O peso dessa máscara depende muito do porquê você a está usando. Se você a usa só por obrigação, sentindo que ela é falsa, ela te drena numa velocidade absurda. Mas como a gente vai ver no próximo vídeo, se você escolhe usar essa máscara como parte da sua arte, como a expressão do seu profissionalismo, ela ainda cansa, claro, mas o peso dela muda. De qualquer forma, quando essa exaustão emocional chega no limite, quando o poço seca de verdade, ela abre a porta para o segundo estágio do incêndio, que é o mais perigoso de todos. O segundo sintoma, o estágio onde o incêndio começa a queimar a própria estrutura da casa, é o cinismo, ou o que a Maslach chama de despersonalização. E é exatamente aqui que o sonho começa a virar uma prisão. Pensa naquele entusiasmo que você tinha no começo, a gratidão por ter conseguido a vaga entre centenas de candidatos. O cinismo é o ácido que corrói esse entusiasmo. No lugar dele, nasce uma apatia, uma indiferença que vai crescendo como uma erva daninha. Primeiro, é uma apatia contra o navio, contra o sistema. Você começa a ver tudo como uma exploração, como uma injustiça. Depois, e aqui é que a coisa fica feia, a apatia se volta contra os hóspedes. Você começa a tratá-los não como pessoas, mas como obstáculos, como números, como a causa do seu cansaço. Você esquece completamente que eles estão ali de férias, vivendo o sonho deles, e que você trabalha na indústria da hospitalidade. O seu sorriso vira só um movimento de músculos. A sua cortesia vira um script vazio. Você começa a fazer o mínimo.
Começa a chegar atrasado para o turno, a não ligar mais para a qualidade do seu trabalho. E muitas vezes, esse processo é acelerado quando você se junta com as maçãs podres. Aquele grupo no crew bar que vive a reclamar, a destilar veneno e que te puxa para baixo junto com eles. E eu vi, com muita tristeza, gente incrível, que no começo tinha um brilho nos olhos, que fazia aula de línguas, que tinha um uniforme impecável, se transformar completamente. É como ver uma estrela perder o seu brilho e a virar um buraco negro, sugando a própria energia e a dos outros à volta. É uma pena, porque esse cinismo não te protege, ele te destrói. Ele não só envenena o seu ambiente de trabalho, ele sabota sua própria carreira, fechando as portas para promoções e para um futuro melhor. E o pior, ele abre a porta para o golpe final do burnout. Esse golpe final, aquele que ataca diretamente a sua autoconfiança, é a falta de realização pessoal, ou a sensação de ineficácia. É aquele sentimento amargo que a gente ouve tanto no crew mess entre risadas meio forçadas, a sensação de ser só mais um número. E eu preciso ser 100% honesto com vocês aqui. Eu já me senti assim. No começo da minha carreira, trabalhando num departamento gigante, com centenas de funcionários fazendo a mesma coisa que eu. É muito fácil se sentir insignificante. É como ser um grão de areia numa praia imensa. Você olha para o lado e vê milhares de grãos iguais a você. E aí vem aquele pensamento venenoso na sua cabeça. Para que eu vou me esforçar tanto? Para que eu vou dar o meu melhor? Arrumar essa cabine de forma impecável? Se amanhã vai estar tudo bagunçado de novo e ninguém vai notar. Não faz diferença se sou eu aqui ou qualquer outro. Esse sentimento é perigoso, porque ele é uma profecia que se autorrealiza. Ele te convence a parar de tentar, a parar de investir em si mesmo, na sua moeda do poder. Ele te transforma, de fato, em só mais um número, porque você mesmo desistiu de ser diferente. É como um atleta que para de treinar porque acha que nunca vai ganhar a medalha. A derrota dele não vem no dia da competição, ela vem no dia em que ele desiste de treinar. E essa sensação de inutilidade, de que o seu esforço não importa, é o golpe final do burnout. É o que apaga de vez aquele fogo interno, que a gente tanto falou. Mas por que tudo isso acontece com tanta força a bordo? Por que esse incêndio do burnout parece se espalhar tão rápido pelos corredores do navio? Qual é a causa raiz dessa batalha invisível? A resposta, meu amigo, volta para o que a gente falou no nosso primeiro vídeo desta série. O navio como uma instituição total. Pensa num agricultor. Ele trabalha duro na terra o dia todo, debaixo do sol. É cansativo? É. Mas no final do dia, ele volta para casa. Ele tira as botas sujas de lama, toma um banho, janta com a família, dorme na sua cama. Existe uma separação clara, física e mental, entre o campo de trabalho e o santuário do descanso. A bordo, essa separação não existe. O seu campo de trabalho e o seu santuário são o mesmo lugar. A sua cabine, o seu lugar de descanso, está a 3 minutos do seu local de trabalho. Você vive, come e dorme dentro do centro de trabalho. É como se o agricultor tivesse que montar a sua cama no meio da plantação, debaixo da mesma chuva e do mesmo sol onde ele trabalhou o dia inteiro. O seu cérebro, que precisa dessa desconexão para se recarregar, nunca tem a chance de desligar de verdade. Mesmo quando você está de folga, você ouve o barulho dos motores. Você cruza com o seu chefe no corredor. Você sente o cheiro da comida da galley. A sua mente está constantemente a processar o ambiente de trabalho. A processar a hierarquia, os sotaques diferentes, a pressão do serviço, a saudade de casa. É por isso que o cansaço a bordo é tão profundo. Não é um cansaço só do corpo, das 11 horas em pé. É um cansaço da alma. É o cansaço de uma mente que nunca consegue encontrar o seu verdadeiro porto seguro para ancorar e descansar. É viver numa maratona que nunca acaba de verdade, porque a linha de chegada e a linha de partida são o mesmo lugar. E é essa falta de descanso real, essa sobrecarga constante que deixa o terreno da sua mente seco e inflamável, pronto para a faísca do burnout pegar fogo. Mas e aqui está o ponto mais importante, o facho de luz no meio dessa tempestade. Sentir-se um número. Sentir essa exaustão, esse cinismo, é um sentimento, não uma sentença.
Eu sou a prova viva disso. Eu também comecei numa função de entrada, me sentindo pequeno, invisível, um grão de areia. Eu também senti o gosto amargo do cinismo e o peso da exaustão emocional. Mas eu descobri, no meu próprio caminho, e vendo a jornada de tantos outros tripulantes incríveis, que existe uma saída, existe uma escolha. Com o tempo, com dedicação, com estudo, eu passei de me sentir um número a ter uma voz que lidera e que também sabe seguir ordens. Eu não sou especial. O que eu fiz, você também pode fazer. E essa é a nossa provocação final. Olhe para a sua jornada hoje. Em qual desses 3 sintomas do burnout você mais se reconhece? Na exaustão que não te larga? No cinismo que te distancia dos outros? Ou na sensação de ser só um número? Reconhecer a batalha, admitir para si mesmo, sim, eu estou sentindo isso, é o primeiro e mais corajoso passo para vencê-la. Obrigado por me acompanhar nesta conversa tão importante e às vezes tão difícil. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. E se você se sentiu conectado com o que a gente falou hoje, partilhe a sua história nos comentários. A sua vulnerabilidade pode ser a força que outro navegador precisa para continuar a remar. No nosso próximo vídeo, a gente vai descobrir juntos qual é a chave para virar esse jogo, para reacender o seu fogo interno. A gente se vê lá, o leme está na sua mão.